Convido a abrir em Lucas, capítulo 8, do versículo 26 ao 39. Lucas, capítulo 8, de 26 a 39. Lucas 8, de 26 a 39. O texto bíblico nos diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, conforme algumas traduções, fronteira da Galileia. Logo desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogava-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despinadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de temor. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. A primeira parte do versículo 39 diz: Volta para casa. Eu queria que você repetisse essa frase. Vamos juntos. Volta para casa. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Volta para casa. Como nós falamos já no comecinho, a ministração de hoje é apenas um breve complemento do que foi falado durante esses dias. Sexta, sábado e hoje, domingo, último dia do nosso congresso de família. E esse texto tem a ver com família, porque ele termina de uma forma triunfal, depois de uma grande obra do Senhor na vida deste homem, depois de tudo feito, depois de removido o problema que impedia este homem de viver uma vida saudável na sua casa, na sua família, depois de expulso os demônios, de confrontado toda a obra das trevas na vida daquele homem já de muito tempo, de muitos dias, de muitos anos, o Senhor traz uma palavra, um desfecho de toda essa obra de libertação e encaminha aquele homem de volta para casa. Por isso que esse texto bíblico tem a ver com família. E o Senhor quer continuar ministrando ao nosso coração sobre família. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. E é muito interessante, queridos, a gente poder perceber algo que o Senhor vai trazendo como revelação à medida que a gente vai lendo e se expondo o que o Senhor está falando. E hoje pela manhã o Senhor me chamou a atenção para a realidade
vivendo nos sepulcros, sozinho, longe de casa, talvez apenas com a lembrança das suas tragédias vividas na sociedade, dentro de casa, com as pessoas, e vivendo no isolamento, ora no deserto, ora nos sepulcros. Mas o que me chamou a atenção é que Jesus, quando confrontou aquele espírito, e antes de mandar embora definitivamente, perguntou qual era o nome daquele demônio que estava levando aquele homem a viver da maneira como ele estava vivendo. E aquele demônio de dentro do homem disse: legião, para a surpresa de muitos, talvez para a surpresa do próprio Jesus, legião, e respondeu: porque somos muitos. Só para você ter uma ideia, se essa legião está relacionada à legião de soldados romanos, uma legião de soldados romanos era constituída de 6.000 soldados. Imagina só. Se realmente essa palavra legião estiver relacionada literalmente com a quantidade de soldados de um exército romano, então dentro daquele homem abrigava dentro dele 6.000 demônios. Mas mesmo que não seja literal, mesmo que seja apenas uma comparação um pouco mais, ou um pouco menos, ou muito mais, ou muito menos, de alguma forma, o texto diz que eram muitos, mesmo que não sejam 6.000 demônios, mas muitos demônios estavam atormentando a vida daquele homem. E esses demônios agindo na vida daquele homem, literalmente faziam da sua vida e dos seus relacionamentos um verdadeiro inferno. Mas algo que o Senhor ministrou ao meu coração e que ficou muito claro é que esses demônios não entraram de uma única vez na vida daquele homem. É muito provável que no decorrer da sua jornada e da sua caminhada, ele tenha aberto algumas concessões, dado pequenas ilegalidades. Então, como numa cunha, quem conhece sabe que de repente tem uma pequena fresta, mas você começa a colocar uma cunha e ela vai abrindo de pouquinho em pouquinho até largar. E depois você usa uma cunha um pouquinho maior e aí consegue um espaço um pouquinho maior até ter um grande espaço. Mas certamente esse homem não tinha a princípio uma grande porta aberta. Provavelmente esse homem não tinha uma porta escancarada. Quem sabe o Senhor queira que a gente olhe para esse homem, não no estado crítico que ele se encontra aqui, nas prisões, no sepulcro, no deserto, acorrentado, afligido. Não, talvez a visão que o Senhor queira trazer a mim e a você seja de um homem a princípio estável, tranquilo, aparentemente tudo bem, com a sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua vida estabelecida, até que pequenas concessões vão sendo dadas e ele não vai percebendo, porque essas coisas são tão sutis e a gente não percebe, como no exemplo da cunha, em que vai se abrindo um pouquinho e você não percebe que há uma fresta, há uma brecha, até que depois abre um pouquinho mais, puxa. E então, quando você se dá conta, há uma grande porta aberta. E eu creio, queridos, que o Senhor está querendo nos chamar a atenção, não a princípio para o estado crítico em que ele se encontra, porque se eu conferir apenas nos sepulcros e acorrentados, eu vou dizer assim: olha, coitado desse homem, olha, ele deve ter pecado muito para merecer isso. Mas eu quero que você olhe para esse homem aparentemente estável, aparentemente com seus contatos